Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica e nós estamos no canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós falaremos a respeito de um conteúdo extremamente importante. Primeiro, para que a gente saiba um pouco mais a respeito das origens do povo brasileiro. E importante também porque é um assunto recorrente nos vestibulares, recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, no nosso Enem, né? Então é um conteúdo importante para vocês. Eu gostaria, que vocês prestassem bastante atenção. Bom, sobre o que nós falaremos hoje? Sobre a chegada dos portugueses ao território brasileiro. A chegada dos portugueses a Pindorama. O que é Pindorama? Na linguagem tupi-guarani, a palavra Pindorama significa terra das palmeiras. Larry, nós podemos dizer então que Pindorama foi o primeiro nome do território brasileiro, o primeiro nome do nosso país? Sim, né? Não foi terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, né? Atribuído pelos portugueses. Não foi esse o primeiro nome. O primeiro nome que nós podemos considerar é Pindorama. Por quê? Porque foi o nome atribuído pelos nativos, pelos que já viviam aqui, né? Pelos verdadeiros descobridores dessa terra. Bom, falar a respeito desses povos é importante. Por quê? Porque nós desvendamos um pouco mais a respeito da formação do povo brasileiro, do povo que compõe, das origens do povo dessa nação. Então, esses povos indígenas, esses povos nativos que ocupavam o nosso território, eles viviam, espalhados pelo território brasileiro, e variavam de 1 milhão a 8 milhões e 500 mil indivíduos. Podia variar entre 1 milhão a 8 milhões e 500 mil indivíduos, com mais de 1.000 povos diferentes, espalhados pelo território, desde o litoral até o grande sertão brasileiro, até o Brasil adentro. Eles falavam cerca de 1.300 línguas distintas, diferentes, e pertenciam basicamente a 2 troncos linguísticos, essas 1.300 línguas diferentes, que era o tronco tupi e o tronco macro-G. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses troncos linguísticos. Os povos do tronco tupi, entre eles estavam os Guarani, os Tupinambás, os Tabajara, os Carijó e os Tamoio. E esse grupo do tronco tupi, eles espalhavam-se pela costa, ou seja, eles viviam no litoral, desde o litoral do Ceará até o litoral do Rio Grande do Sul. Então toda a extensão da costa brasileira, do litoral brasileiro, era ocupado pelos povos que falavam o dialeto do tronco tupi. Agora, os povos do tronco macro-G, do tronco linguístico macro-G. Dentre eles estavam os Bororó e os Carajá. Esse tronco tem um número de grupos indígenas, de grupos nativos menor, mas era em maior número cada grupo. E eles espalhavam-se pelo sertão brasileiro, espalhavam-se predominantemente pelo cerrado brasileiro. Enquanto no litoral ficava o tronco tupi, Guarani, Tupinambá, Tabajara, Carijó e Tamoio, pelo cerrado, pelo sertão brasileiro, estavam espalhados, o grupo Bororó e Carajá, basicamente, que era do tronco macro-G. Conforme o último censo realizado no nosso país, os indígenas
somam mais de 897 mil pessoas, cerca de 0,4% da população brasileira. Essa informação é muito importante para que a gente possa perceber o quanto diminuiu, né, o quanto caiu o número de indígenas, né, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, né? Hoje em dia eles correspondem a 0,4% da nossa população, dados esses, né, do último censo. No próximo censo, né, que vai ser realizado, com certeza esse número já caiu. Ó, de 1 milhão a 8 milhões e 500 mil na época da chegada dos portugueses, a 897 mil indivíduos agora. Quer dizer, uma queda expressiva, né? Diminuiu bastante o número, né, de indivíduos que compõem as nações indígenas brasileiras. Como que era o cotidiano dos povos tupi no momento da chegada dos portugueses? Chamavam o território de Pindorama, como eu disse antes, Terra das Palmeiras, o primeiro nome do território brasileiro. Viviam em pequenas aldeias, com 4 a 7 malocas de madeira, distribuídos em um grande círculo. As malocas eram as moradas coletivas da população. Então, eles tinham aproximadamente de 4 a 7 malocas, né, grandes, que eram moradias coletivas. Então eles viviam coletivamente dentro dessas malocas, distribuídas em círculo. As malocas eram grandes habitações coletivas, como já foi dito, que abrigavam de 30 a 100 indivíduos cada maloca. No centro do terreiro ficava a ocara, maloca onde eram realizadas as festas, os rituais, as cerimônias religiosas. Então, as ocas distribuídas em círculo eram as habitações coletivas. E a ocara, que ficava ao centro, né, era uma grande oca, maior do que as de habitação, né? E lá eram realizados festas, rituais, cerimônias religiosas, né, para toda a comunidade que compunha a tribo. Alguns povos do tronco tupi praticavam a antropofagia, né? E aqui, antes de falar, né, especificamente, né, disso realizado pelos tupi, vale lembrar que existe uma diferença gigante entre antropofagia e canibalismo. Elas não são a mesma coisa. Isso é um fato, tá? Antropofagia é o consumo de carne humana como prática religiosa e de guerra. Era um ritual onde eles acreditavam que assim eles estariam assimilando, se alimentando da carne daquela pessoa, eles estariam assimilando as forças e as qualidades daquele indivíduo. Então, mesmo que entre os inimigos, né, um inimigo capturado, ele era submetido, né, ao ritual de antropofagia, para aquela pessoa, ele não ser eliminado de cara e descartado, era uma homenagem. Era um reconhecimento, era uma forma de reconhecer que ele tinha forças, que ele tinha inteligência, que ele tinha qualidades. Isso é muito importante que a gente ressalte. Agora, o que é o canibalismo? O canibalismo é o consumo de carne humana com o fim exclusivo de matar a fome. Vale ressaltar, nenhum grupo indígena brasileiro praticava o canibalismo. Eles praticavam a antropofagia. Eles se alimentavam da carne humana não para matar a fome, mas inserido num ritual religioso, num ritual de homenagem e de reconhecimento às qualidades do indivíduo que estaria se submetendo a isso.
Geralmente era praticado com os inimigos e com os inimigos mais fortes, com os melhores guerreiros, com os estrategistas, com os líderes da tribo seguinte, com o pajé da tribo inimiga. Era um reconhecimento. E vale lembrar que isso era praticado pelos povos do tronco tupi, os que habitavam o litoral brasileiro. Essa era uma prática mais comum a esses povos. Ou seja, só para a gente recordar, aos Guarani, aos Tupinambá, aos Tabajara, aos Carijó e aos Tamoios. Ok? Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que esse conteúdo, né, tenha entrado na mente de vocês, porque ele é muito, muito importante. Importante para o conhecimento do nosso país, do povo brasileiro, e importante porque ele é recorrente nos vestibulares e no Enem. Um grande abraço e até a próxima.